Olá, bom dia. O Diário Independente encerra hoje a sabatina com os candidatos a deputados estaduais e federais que têm domicílio eleitoral na cidade de Alfenas, no sul de Minas. Já passaram por aqui as candidatas Nivalda da Silva, do Partido Novo, Kátia Goiatá, do PDT, Regiane Jubrijô, do PL, e os candidatos do Partido Verde, Luciano Solar, e o candidato do Republicano, Brás da Máquina. Hoje, nós vamos entrevistar o candidato a deputado estadual, Luizinhos. Mas antes eu quero ressaltar e agradecer ao Hotel Casa Alfenas pela colaboração. E também agradecer aos candidatos que participaram dessa sabatina. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e parabenizo o Diário Independente por essa iniciativa, que é trazer as propostas, trazer a vida também dos candidatos aos eleitores. Candidato, gostaria de falar quem é o Luizinho. Eu sou uma pessoa pública, sempre fui, na minha vida toda, ligado às causas públicas, desde que eu morava em Alterosa, e depois fui para Guaxupé, depois vim para cá. Desde que eu me conheço, eu sempre gostei de lidar com as causas dos outros, né? Preocupar com as outras pessoas. Essa é a essência de ser público, de gostar de preocupar com os problemas sociais. Desde muito de criança, de 6, 7, 8 anos, a gente já tinha essa vocação por preocupar com a vida pública, a vida coletiva, né? Sempre gostei. É uma pessoa que preocupa com as pessoas. Candidato, me fala para mim sobre a sua trajetória política. Eu cheguei em Alfenas na década de 80 e vim das comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, onde nós discutimos a fé e a política, no momento pós-abertura, pós-ditadura. Foi assim a minha escola, né? Especialmente na igreja progressista, nas igrejas de base. E chegando aqui, já estava desperto à política e fui eleito vereador, depois de militar muito no movimento Fé e Política da Igreja Católica, depois do movimento dos Direitos Humanos, candidatei a deputado, a vereador, fui eleito vereador 2 vezes e estou no 3º mandato de prefeito, mas sempre preocupado com as causas sociais, né? Foi a minha trajetória política junto e do lado do povo. Sempre uma coisa eu digo, nós na vida pública temos lado, né? Eu tenho lado. Sempre tive do lado das lutas populares, sempre tive do lado do povo, sempre fiz política pisando no meio do povo. E como a gente conhece uma frase conhecida, de que a gente pensa onde os pés pisam, né? A gente pensa onde os pés pisam. Onde a gente vive é onde a gente formula o pensamento. Então eu tenho que ser no meio das pessoas que mais precisam da política, né? Exato. Nesse período, dentro do Legislativo e Executivo, quais são as suas principais realizações? Olha, como vereador nós tivemos 2 mandatos muito intensos, pois nós, durante o mandato, nós preparamos o caminho para a gente disputar a prefeitura. Então, na política, me dediquei à política, não fiz do mandato um emprego, né? Eu quero ser vereador. Não, nós construímos um mandato para discutir a política em nossa cidade. Mas eu tenho satisfação de ter criado aqui lá como vereador, por exemplo, o Fundo Municipal da Habitação, que nós fizemos no município, fizemos no Brasil, coletamos assinaturas e depois isso foi base para o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, nós coletamos assinaturas lá atrás, lá em 2000, para fazer uma lei, fizemos aqui em Alfenas, contribuímos para fazer no Brasil e depois nós fomos beneficiados por essa lei, que é o Fundo Nacional de Habitação Popular, que é a base, que é o que custeia, que financia o Minha Casa Minha Vida, e nós fizemos 2.000 casas aqui em Alfenas. Então, penso que seja uma das coisas mais importantes que nós fizemos, foi participar lá atrás, preparar o caminho para a gente ter moradia. E depois a minha luta na saúde, que eu sempre fui da área da saúde, participei do Conselho Nacional da Saúde aqui, sempre as questões da implantação do SUS, da municipalização do SUS, eu participei intensamente nas conferências. Então, o meu mandato também serviu para que a gente preparasse a nossa cidade para receber hoje os grandes credenciamentos de saúde que nós temos, que é a oncologia, que nós que credenciamos, né?
eu que credenciei a oncologia, o Hospital da Oncologia da Santa Casa foi no nosso mandato. O acelerador linear, por exemplo, que tem um custo de 15 milhões de reais, fomos nós que trouxemos lá na Santa Casa para tratar a oncologia, também a ressonância magnética, também o tomógrafo. Tudo isso veio no nosso mandato, mas antes nós preparamos, eu como vereador já tínhamos preparado, digamos, essa luta e esse caminho. Quando veio o governo do presidente Lula, eu sou muito amigo do Padilha, que era ministro, nós já tínhamos dado passos importantes para que a Alfenas se tornasse uma referência em saúde. É lógico que, tendo já um início de preparação, quando veio o presidente Lula, nós conseguimos, por exemplo, credenciar a oncologia, que não tinha, a neurologia no Alzira, os aparelhos auditivos que nós temos, que atende o Brasil todo, o serviço de aparelho de auditivo aqui de fonoaudiologia aqui no Alzira, também foi credenciado no nosso governo. Candidato, me fala das suas propostas. Olha, as coisas que nós precisamos fazer aqui para Alfenas e para a região é atrair mais emprego. Nós não temos condições de viver sem salários, né? Sem salário a sociedade não movimenta, a roda não roda. Então é preciso que a gente potencialize o que nós temos na região para podermos agregar valor, por exemplo, aos nossos produtos e trazer indústrias de maior qualificação em tecnologia. Por exemplo, nós estamos trazendo para cá a Nutrien, que é uma empresa do Canadá. Isso é uma estratégia, pois a Nutrien ela produz um adubo que ele é específico para a terra. Ela faz uma análise da terra e produz uma forma especial para cada produtor. Isso é uma inovação. Então ela vai estar à frente do mercado, vai gerar 300 empregos. E como as minas de fósforo da Nutrien ficam no Canadá, nós vamos fugir da briga, da guerra ali da Ucrânia, né, na Bielorrússia ali. Quer dizer, nós estamos protegidos. Então isso é uma estratégia, porque nós somos uma cidade agropecuária, somos uma região da agropecuária. Então nós temos que ter esse tipo de preocupação para ajudar. Também trouxemos empresas importantes para cá, a Natus Pharma, que ia para outra cidade, estava querendo ir para perto da Fernão Dias, nós conseguimos trazer para cá para beneficiar o emprego da região, de Paraguaçu, Alfenas. A empresa ficou aqui na região, vai gerar 500 empregos. Expandimos a Pazotti, que estava para fazer um novo prédio lá em São Paulo, um barracão em São Paulo, nós trouxemos para cá. Então nós precisamos atrair um emprego para o sul das Minas Gerais, pois nós, com a automação da lavoura, né, a gente está perdendo emprego na lavoura. Nós não vamos, daqui a um tempo vai ser tudo robô, tudo por drone. Então é preciso que a gente pense em gerar empregos, pois a lavoura já não gera tantos empregos como antes. Então é preciso trazer primeiro emprego, depois continuar ampliando a saúde. Aí nós precisamos ainda na oncologia, por exemplo, nós ainda não temos o tratamento especializado em câncer infantil, que é uma especialidade da oncologia. Precisamos trazer para cá. A gente trata, mas a especialização ainda não é, a referência ainda não é Alfenas. Nós precisamos trazer, que isso atende a região toda. Precisamos, por exemplo, credenciar aqui a cardiologia. Então é uma proposta clara. Nós, quando eu fui prefeito da outra vez, nós criamos o Hospital do Coração, que está montado na Santa Casa, mas não faz cateterismo, não faz transplante de coração, compreendeu? Você ainda tem que mandar para Poços ou mandar para Varginha. Então, nós pretendemos credenciar o serviço de cardiologia para fazer para o SUS. O stent, aquela molinha que coloca dentro da veia, a gente não faz aqui. Nós pretendemos trazer o credenciamento de cardiologia para Alfenas, para a Santa Casa, para que a gente possa não ter que viajar para buscar a saúde. Então, é uma proposta clara. Nós precisamos criar o programa que nós estamos implantando aqui, que é o programa de reforma agro-urbana. Você utilizar o entorno da cidade para você morar. Chacreamentos rurais com qualidade urbana. Levar a luz, levar água de poço artesiano, levar o asfalto, levar a escola. Por exemplo, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Fecharam-se as pequenas escolas, que foi um erro ter fechado as pequenas escolas rurais. Nós estamos levando de volta as pequenas escolas para o campo, multisseriadas, porque a qualidade também é a participação
os pais na escola. Então, aqui em Alfenas, que nós queremos fazer para toda a região, nós estamos asfaltando de Alfenas a Fama e da Vista Grande a Harmonia. São 22 quilômetros de asfalto. Então, nesses 22 quilômetros, nesse raio, nesse entorno, nós vamos fazer chacreamentos, para que a pessoa possa morar numa chácara de 500 metros, por exemplo, mais perto da cidade. Então, ela mora na chácara e trabalha na cidade, com asfalto. Sim. Aí ela não paga água, a luz pode ser solar, ela pode ter uma proteína, pode criar uma galinha, pode criar um porco, ela pode plantar. Então ela tem integração com a natureza e aí tem subsistência. Pois há um super pensamento estrutural dos oligopólios que proíbe que você, por exemplo, crie galinha, crie porco. Que quando você cria um porquinho na roça, você cria ele com abóbora, com resto da comida, tudo natural. Quando você compra um porco aí desses grandes frigoríficos que vem lá do Rio Grande do Sul, é tudo com hormônio. Os frangos também. Então, há uma política pública oligopólica de proibir as pessoas de produzir proteína, para você comprar dos grandes. Então, isso é estrutural, contra os pobres, contra o povo. E você tem que trabalhar na rede desses grandes oligopólios, ou trabalhando diretamente para o oligopólio rural, ou para a rede que vende para eles, para os supermercados, por exemplo. Então, nós estamos prevendo aqui em Alfenas colocar 2.000 famílias nesse entorno, nesse agro urbano, daqui até na Harmonia, daqui até na Fama, fazer esses chacreamentos. Então, você tem lá, agora o primeiro terá uns 360 chácaras. Vai vender aproximadamente a 20 mil, subsidiado. Você compra parcelado. Então você pode morar lá, integrado com a natureza, criar uma galinha. Certo? Na roça a gente come galinha todo domingo. Então se nós tivermos 2.000 famílias, serão 8.000 frangos por mês. Se nós tivermos na roça, esse frango terá qualidade, não terá custo, será produzido ali com o resto do alimento, com as coisas da natureza. Se nós estivermos na cidade, nós vamos comprar 8.000 frangos da Friboi, da Seara, um grande oligopólio rural. Então, há uma política pública de proibir a gente de produzir, que isso não é razoável e não é inteligente. Se nós somos um país agropecuário, temos 2 safras por ano, o único país que consegue produzir milho 2 vezes por ano, tem terras férteis, tem água, tem chuva, tem água para irrigar, tem chuva, tem sol o ano inteiro. Por que nós não produzimos? Aí manda todo mundo para a cidade, cimenta tudo, você não pode produzir um pé de alface. Porque se você for produzir um pé de alface na cidade, a Copasa fica mais caro do que o pé de alface. Então é preciso discutir esse programa que a gente chama de reforma agro-urbana para Alfenas e para todas as cidades, pois nós somos abençoados por Deus por ter uma terra fértil. Então é esse projeto. Utilização das áreas verdes, que é o agrofloresta também que nós fizemos já o projeto aqui, voltar com Minha Casa Minha Vida para fazer mais casas para o povo, fazer as megas fazendas solares para a gente produzir, destinar energia para as famílias mais carentes. Você pode produzir energia hoje em mega usinas, colocar a energia na rede da CEMIG e distribuir para as pessoas mais carentes da cidade. Você pode utilizar água subterrânea que a gente não utiliza. Pois os grandes condomínios de luxo utilizam água de poço artesiano para encher piscina, para irrigar jardins. E são águas puríssimas, são as melhores, que elas vão se purificando ao infiltrar na terra. Então o pobre não pode usar, mas o rico pode. Então nós queremos que o pobre também tenha o direito. Os condomínios, por exemplo, de mais pobres, poderíamos ter poços artesianos para que a gente não precise pagar água. Compreendeu? Isso acontece já nos condomínios de luxo. Então, um bairro como a Vila Promessa, por exemplo, por que a gente não põe lá uma caixa de 100 mil litros lá e serve a Vila Promessa? Pode, ué. Quem disse que não? A água é boa, a água é pura. Sim. Nas roças a gente toma água da torneira porque a água é pura. Compreendeu? Então é preciso discutir isso. Compreendeu? Há soluções. Há soluções para água, soluções para energia, solução para casa, para saúde. Então nós pretendemos fazer com que o mineiro e a mineira, a família mineira, tenha no mínimo a condição de vida que a natureza nos permite. Que isso é bênção de Deus. Você pode ter uma casa, do Minha Casa Minha Vida, você pode ter a luz, que é a luz solar, você pode ter água, que é a luz
de um poço artesiano, você pode ter o que nós estamos discutindo, um crédito para discutir um cartão da saúde, que a pessoa possa ter como se fosse um plano de saúde, que você possa ter remédios, exames e consultas. Isso é possível, se a gente tiver escala, você pode criar um cartão para isso, é possível. Então você ter saúde, ou seja, se você tem água, luz, moradia e saúde, você vai trabalhar, ou você tem Bolsa Família, para você ter um complemento alimentar. Ou seja, a sua segurança de vida, ela está garantida. É possível garantir isso ao povo brasileiro. Porque a paz verdadeira é quando você entra dentro de casa, você sabe, essa casa é sua, eu não preciso pagar o aluguel, eu não preciso sofrer porque cortou minha água, cortou minha luz, e meus filhos também não vão passar fome. Se nós não tivermos essa condição de vida, o Brasil nunca terá paz. Nós viveremos numa eterna guerra. Guerra interna, guerra por falta de alimento, guerra por falta do gás, guerra por falta da energia. Então é preciso garantir ao povo brasileiro a segurança de vida, que ele tenha a tranquilidade de viver em paz. Olha, você viveu no Brasil, você tem direito a esse mínimo para você viver. Não é luxo, é condição de vida. Agora, se você chegar num bairro mais carente e ver uma mãe que tem 3 filhos, cada filho, você sabe, você que é mãe, os filhos mamam, quando tem leite, mamam só o leite, no mínimo 1 litro de leite por dia. E as crianças tomam leite até 8 anos. Né? A criança mama até 2 anos na mamadeira, mas continua tomando leite. Se você tiver 3 crianças, nós estamos falando de 3 litros de leite por dia, R$15 por dia, R$450 por mês, quase meio salário mínimo, só para o leite. Ou seja, como eu tive agora em São Sebastião do Paraíso, conversei com uma mãe. Aí tinha uma criança com 4 anos e 2 pequenas. A mãe, o que a mãe fez para controlar o orçamento? A criança de 4, 5 anos não toma mais leite, só os pequenininhos que tomam. Ela falou assim, nós tivemos que cortar o leite da criancinha maior, porque não dá. Então você imagina o sofrimento de uma criança que gosta de leite, vê os irmãozinhos menores tomar leite e não poder tomar. Então, o Brasil, obrigatoriamente, se quisesse considerar a garantia da vida, teria que ter criado um programa de subsídio para a produção de leite. Não precisa dar o Vale Leite, mas podia produzir, por exemplo, ao produtor, por exemplo, subsídio. E tem muita forma de subsidiar a produção. Os Estados Unidos fazem isso, patrocina o adubo, patrocina os equipamentos, ou subsidia mesmo parte do valor do leite junto às cooperativas. Da mesma forma o café. As pessoas não chamam a gente mais para tomar um cafezinho. Elas ficam constrangidas, porque o pó de café, meio quilo, R$18, 1 quilo, R$36, as pessoas têm vergonha de chamar a gente para dentro, porque não tem um cafezinho para oferecer. O nosso povo está envergonhado por não ter o que oferecer a uma visita. Eu cheguei numa cidade aqui, pedindo voto, conversando, a gente falou, tem um cafezinho, que eu gosto de tomar café. A senhora disse, nossa, eu não tenho café. E eu falei, mas então me dá um copo d'água. Eu falei, nossa, Luiz, eu não tenho água também, minha água está cortada. É fato. Isso eu não estou me inventando, é fato, a gente presencia. Além de não poder ter um café, não tinha água também. Quer dizer, um povo assim, é um povo que vive numa guerra contra a fome. Isso é guerra também. Morre também. Então nós precisamos garantir ao povo brasileiro a paz de ter o suficiente para viver. Aí volto a dizer, precisa ter energia, precisa ter água, precisa ter casa, precisa ter o mínimo para comer, que é o Bolsa Família, e precisa garantir a saúde também mínima de qualidade. E assim, o mundo no Brasil será muito mais tranquilo, muito mais pacífico, porque ninguém vai estar brigando, porque a gente sabe, casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então briga, vira conflito, vira disputa, vira desentendimento. Então isso é possível no Brasil e é para isso que eu vou brigar todos os dias. Minha proposta, claro que você tem vários programas que nós vamos defender, mas a essência é garantir aos mineiros e às mineiras que ninguém passa fome, que ninguém passe fome.
Que nenhuma família durma desesperada com medo do amanhã. E nenhuma criança durma aqui em nossa cidade ou nessa nossa Minas Gerais pensando se tem o que comer ou não. Muitas pessoas dormem com fome pelo mundo, mas nós desejamos que nenhuma seja aqui em nossa Minas Gerais. É isso que nós vamos lutar. E não estou falando isso da boca para fora, estou falando porque nós já criamos programas nesse sentido aqui. Eu fiz 2.000 casas, tem 400 aluguéis sociais, porque acabou o programa Minha Casa Minha Vida, nós não ficamos parados, não fiquei chorando. Acabou o programa Minha Casa Minha Vida. 400 não, 500, eu até corrijo. Não tem programa Minha Casa Minha Vida. Vamos dar um jeito. Então hoje nós temos 500 famílias que moram de aluguel social. Então não pôde fazer casa, nós demos um jeito. Criamos uma moeda que alimenta as pessoas, que é o bônus social. Demos as cestas básicas. Na pandemia demos os kits de alimentação. Então o que nós fizemos em Alfenas, nós vamos levar para o Estado. Que nenhuma criança durma em nossa Minas Gerais com fome. Esse é o nosso desejo. Isso é possível. Isso não é nenhum sonho. Estamos falando de emprego, porque isso é circunstancial. Você tem que garantir isso mínimo. A pessoa pode estar desempregada, mas a fome não existe. Fome, a comida é todos os dias. Você não pode estar com fome. A comida, a criança mama todos os dias. Tem jeito da criança mamar hoje e esperar uma semana para arrumar um emprego, 1 mês, 3 meses, para o pai arrumar emprego para comprar comida. Então isso tem que ser garantido. Então é o básico nós temos que ter. Aí o lazer, a viagem, né, a pessoa ter um carrinho, tomar uma cervejinha, isso ela vai conquistar com o trabalho. Mas o mínimo o Brasil tem que garantir. Eu sempre digo que antes da civilização, a civilização nossa é muito recente, né? A única que tem, né? Tem apenas 10.000 anos que a gente se fixou na Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, onde é o Iraque hoje, um crescente fértil, né, da Mesopotâmia. Mas antes nós éramos nômades. Então nós tínhamos caça à vontade, pesca à vontade, coleta à vontade. Tínhamos água à vontade, água corrente que não era água parada, então era água de qualidade. E nós tínhamos também moradia, porque você podia ir numa floresta, cortava lá uma árvore e fazia uma cabana para você, era a casa que existia. Nos países frios, ainda é assim, você mora em cabana de madeira. Então você podia ter a casa, você podia ter água, você podia ter a luz solar, você podia ter a pesca, coleta. Então, isso tudo a natureza garantiu antes da civilização. Então, quando surgiu a civilização, a gente passou a ter cerca, e você não podia mais ter uma madeira para produzir uma casa, você não podia mais caçar, você não podia mais pescar. E a água também passou a ser parada, parou, como a gente se fixou, armazenou água que se contaminou. Certo. 80% das doenças vêm dessa água que parou, porque parou a civilização, parou a água e veio a doença. Então é preciso que a civilização garanta a nós, seres humanos, o status quo. Ou seja, antes da civilização, no mínimo. Antes de nós pararmos na Mesopotâmia, é preciso que o Estado, que surgiu quando nós paramos, surgiu o trabalho, surgiu o Estado para cuidar das sobras, garanta a nós, seres humanos, o que nós tínhamos antes da civilização, que é a comida, que é a casa, que é a água, que a gente tinha à vontade, né? A coleta, o lazer que você tinha. Isso tem que ser garantido. Porque não é possível que você pare, crie uma civilização para melhorar a vida e piore a vida das pessoas. Eu estou falando uma questão mais histórica e filosófica, aqui, vamos dizer assim. Mas é importante saber a evolução humana, para a gente saber que nós temos que devolver antes da civilização. Já que você chegou a falar da evolução não, eu gostaria que você falasse para mim o cenário político nacional. Como que o senhor analisa? Olha, cenário político são 2 projetos distintos. Independente de ser Lula, de ser Bolsonaro, vamos falar dos 2 projetos distintos. Aí depois a pessoa opta por um projeto ou por outro e vê quem está no campo de cada projeto. Você tem um projeto num campo da extrema-direita que é muito claro. Vou dar um exemplo prático. Quando teve a crise americana em 2008, né, houve uma depressão também no Brasil, a economia retraiu, o PIB retraiu, né, nós começamos a gerar desemprego. O projeto o projeto da época foi de estimular a economia. O presidente Lula, na época, que estava nesse campo desse projeto, foi lá e diminuiu os preços da chamada linha branca.
que é geladeira, máquina de lavar, fogão, para que aquecesse a economia, gerasse emprego, porque nós estávamos em retração econômica. Ou seja, houve uma preocupação com as pessoas e com as donas de casa, as mulheres especialmente, mais pobres, que puderam comprar uma máquina de lavar roupa. Ou seja, você utilizou, a solução foi ajudar as pessoas pobres a consumir para a economia girar. Agora, na pandemia, quando veio também a retração econômica, o projeto que está aí no Brasil foi de, por exemplo, reduzir o preço do jet ski. Essa é a diferença clara. Reduzir o preço. Não, assim, tinha que ter olhado, poderia fazer isso, mas tinha que ter olhado primeiro para reduzir o preço dos alimentos, criar uma política pública, um fundo nacional de enfrentamento da pandemia que garantisse ao produtor rural, ao produtor do café, ao café beneficiado, ao óleo de soja, ao óleo de soja beneficiado, para que pudesse subsidiar para que o alimento fosse mais barato. Uhum. E não o fez. Foi reduzir o alimento que reduziu foi das academias, reduziu o preço de barco à vela. Ou seja, são os projetos diferentes, que preocupam com as pessoas e o outro não preocupa. Então poderíamos ter um subsídio, por exemplo, ao leite, para o leite ser como era R$1, o óleo de cozinha R$1, 87 centavos custava, o arroz ser subsidiado, para que a gente pudesse não ter fome durante esse período. Então são dois projetos distintos que tem no Brasil. Eu estou do lado de cá, estou no projeto que pensa nas pessoas. Por isso eu estou com o presidente Lula. Se fosse o Haddad, se fosse o Alckmin, se fosse o Serra, e tivesse nesse projeto, nós estaríamos com esse projeto. Certo? Agora, do lado de lá, tem um pensamento que é o pensamento de quem vive num mundo elitizado, que acha que no Brasil não tem fome, que acha que no Brasil que não tem problema, que todo mundo tem o que comer todos os dias, fazer 3 refeições por dia, que quando fala que o povo está passando fome não existe. As pessoas que não conhecem, vivem numa redoma, numa bolha, que não conhece o resto do Brasil. Então eu estou do lado de cá, do pensamento que cuida das pessoas. Candidato, eleito, qual vai ser a primeira ação? Dar uma entrevista aqui no Diário Independente. Vai brincando. Trabalhar. Primeira ação nossa, eleito deputado, já é começar a articular aqui no sul de Minas, começar a articular com o futuro governador, com a equipe do presidente Lula, participar da formatação dos programas, que eu já disputei muita eleição, você faz um programa até as eleições, você tem que fazer, mas depois da eleição, até janeiro, é que você pega aquilo, dá uma peneirada em tudo que você propôs e fala assim, as primeiras ações do governo federal serão essas. Eu lembro direitinho quando o Lula ganhou, falou assim, a primeira ação vai ser lançar o Fome Zero. Então, de tudo que ele propôs, ele escolheu 3, 4 ações. Então, a primeira ação nossa como deputado vai ser articular com o governo de Minas e articular com o governo federal para que a gente participe da formulação das estratégias, das prioridades para o início do ano. Se nós estivermos juntos, carrearemos mais recursos para cá. Então, nós temos participado das articulações dos programas de governo do presidente Lula, especialmente na saúde da moradia. Nós sabemos que o presidente Lula, nós propusemos fazer, por exemplo, 500 mil casas no ano que vem. 500 mil. Então, só que como vai ser feito, vai ser decidido entre outubro e dezembro, certo? Então nós vamos estar lá participando, porque a hora que participar nós vamos ter as informações de como será o programa, vamos participar e trazer recursos para cá fica mais fácil. Quem participa dos programas fica mais fácil carregar recursos para cá. Tem um programa também, o Lula já falou isso, de conveniar com as entidades, com empresas de saúde para a gente ter a consulta, o exame e o exame, remédio e consultas num programa nacional, como se fosse um cartão. Então isso também está em discussão no programa do presidente Lula na saúde. Então nós vamos estar lá juntos, articulando com as equipes de transição, certo? Então a primeira ação será essa, buscar participar das equipes de transição no Estado e no Brasil, para que a gente tenha as informações, saiba como os programas vão funcionar, participe, e certamente os pilotos dos programas
certamente nós faremos em Alfenas. Ó, Alfenas está preparado, Alfenas conhece, vamos fazer lá. Ah, vamos fazer casa? Por exemplo, eu sei que o presidente Lula vai fazer casa. Então nós já estamos de olho em conseguir terrenos aqui, deixar terrenos mais ou menos preparados. Porque a hora que vir um programa, já está preparado. Então, respondendo claramente, a primeira ação será ir direto para as equipes de transições, com as amizades que a gente tem de tantos anos na política, participar dessa transição do Estado e do Brasil, para que a gente tenha as informações e possa trazer o desenvolvimento para cá. O que tiver no governo federal, o que tiver no governo do Estado, nós seremos os primeiros a trazer para a nossa cidade. Então, política articula, política faz política. Se eu fosse padeiro, faria pão. Então, o mais importante da política é fazer política. Né? Tá articulado com segmentos da iniciativa privada, das instituições e dos governos. Então, eu quero estar lá, presente. Assim que o presidente Lula ganhar, eu quero ser o primeiro a chegar lá para contribuir, para que a gente possa saber exatamente quais as primeiras ações para o ano que vem e a gente já trazê-las para cá, para a nossa região toda. Candidato, dentro dessa articulação, qual a importância de um candidato deputado para nós nessa região de Alfenas e microrregiões? É fundamental, gente. Sem representatividade você não existe. É invisível. Alfenas é invisível para o governo do Estado. E está certo, a democracia é assim mesmo. A Alfenas não deu conta de eleger um deputado. Aí a outra cidade deu conta. Aí o deputado está lá, na porta do governador, batendo lá, chutando a porta. Ele vai atender aquele deputado, vai atender aquela cidade. É assim a democracia. Não é ditadura. Democracia é quem articula mais, quem disputa mais, quem debate mais. Ele tem prioridade. Quem não é visto não é lembrado. Aqui, por exemplo, em Alfenas, não tem R$1 do Estado aqui, nem meio centavo. Mas a gente não pode reclamar, porque a gente não tem representatividade. O trevo foi feito única e exclusivamente com recurso próprio. Financiamos metade do dinheiro, metade do caixa da prefeitura. A perimetral, financiamos metade da prefeitura. Não tem R$1 de dinheiro a fundo perdido, nem no trevo, nem na perimetral. São o que tem lá em empréstimo que a prefeitura fez, metade é empréstimo, metade do município. O município não suporta. Tem que ter a participação do Estado. E essas duas obras são estaduais. Agora, se a gente fosse esperar o Estado sem representatividade, a gente ia esperar mais 50 anos. Então, é fundamental ter um representante. É a ponte, digamos, o canal de ligação entre o município e o Estado. E se você não está lá, você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, para nós, Alfenas para o governador atual, não existe. É invisível. Quem que ele vai lembrar? Ele precisa da Assembleia, precisa dos votos da Assembleia, precisa votar orçamento, precisa votar os projetos. O deputado tem um voto. É lógico que o Zema, ou qualquer outro atual governador, ou qualquer outro, vai olhar aqueles deputados que estão lá na Assembleia, e vai olhar a cidade deles. É óbvio, não reclamo não, mas está certo. O governador, se eu fosse governador, eu falava, o deputado está aqui, eu quero mandar para a cidade X uma obra, um recurso. E eu estou aqui, eu vou votar, eu preciso da sua ajuda, você ajuda a minha cidade. O governador falou, essa é a regra da democracia. Então, você teve mais força, a tua cidade teve mais força, você vem aqui, as outras cidades que se preparem. Cidade que não tem representatividade, região que não tem representatividade, fica para segundo plano, fica para baixo. Fica primeiro aqueles que estão lá e que elegeram seus representantes. Por isso eu estou aqui me dedicando de corpo e alma, dia e noite, para que a nossa região tenha um representante. E que lute, que trabalhe como a gente faz, especialmente para trazer o emprego e trazer a saúde. E é isso que nós vamos fazer. Candidato, qual foi o repasse que o partido passou para vocês do fundo partidário? Olha, eu não tenho o número correto não, mas deve ter sido uns R$60 mil, em torno disso. É um recurso que a gente usou para fazer campanha. A nossa campanha é uma campanha muito simples. Você tem me visto aí, quem me acompanha no Facebook, é sola de sapato, saliva e suor. Tem dito que são os 3 S, sola de sapato, saliva e suor. Ando o dia inteiro. Estou andando debaixo de sol, visito 3, 4 cidades, andando nas casas, distribuindo o santinho e pedindo voto. Uma campanha simples, mas uma campanha eficiente, pois ela tem diálogo com a comunidade. E olho no olho.
E é isso que a pessoa quer. Não quer que mande um representante, a pessoa quer falar com a gente mesmo. Então isso tem surtido muito efeito, temos recebido muitos apoios por conta dessa política nossa também simples. O recurso que a gente recebeu do fundo partidário, nós estamos utilizando para fazer esse material, para fazer campanha na internet, e o resto é sola de sapato. Eu já tenho alguns sapatos, então não precisei gastar com isso. Candidato, antes de encerrarmos, seu número? Meu número é 13125. Caso os eleitores queiram conhecer um pouco do seu projeto, de que forma que pode entrar, e dê um recado a eles. Especialmente na nossa página do Facebook, é Luiz Antônio da Silva. Luiz Antônio da Silva, que é o perfil, ou Luizinho, que é o da página. Ou no Instagram, luiz.real. Também se procurar lá, acha lá. Então, lá tem, né, um pouco da história. E eu quero deixar aqui um agradecimento ao Diário Independente por essa iniciativa, pedir o voto de cada um, de cada uma nessa reta final. É fundamental, tem muita gente indecisa ainda, tem muita gente que não sabe votar, com dúvidas na hora de votar. Primeiro vota para deputado federal, depois que é o nosso voto para deputado estadual, nós somos a segunda opção. Primeiro é federal, depois estadual, depois senador, governador e presidente. Nós votamos 5 vezes nessa sequência. Primeiro você tem que votar para deputado federal, leva o númerozinho do federal. Depois o nosso estadual, depois senador, governador e presidente da república. Se você errar a sequência, pode anular o voto. Então leve anotado, pode levar a colinha, aquela colinha que a gente faz, é permitido levar no bolso, chega lá, você pega a colinha, abre, não é crime, não tem problema, você pode levar a cola na hora de votar a colinha, que é feita, é para isso mesmo, é para você levar no dia, para você não errar o voto. E votar, que é importante, um voto decide a eleição. Nós temos chances aqui na região de ter um deputado. Então esse é o recado que eu quero dar. Pedir o voto de coração, especialmente para a saúde, né, para o emprego, mas pedir para você ir votar também. Se você souber de alguém que não queira votar e que é eleitor nosso, peça a votar, leve, incentive a votar. A democracia se faz com o voto, com a escolha dos seus representantes. Não vamos deixar ter abstenção, pois isso pode fazer falta para a gente ter um deputado. Então, se você estiver meio desanimado, não querendo votar, vá votar. Ajude a gente a ter um deputado para ajudar a cidade, ajudar a região. Então, meu número é 13125. Você vota primeiro para deputado federal, depois para deputado estadual, 13125, Luizinho. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até a vitória, se Deus quiser. Candidato, obrigado pela sua presença. Nós, do Diário, desejamos uma boa sorte. Eu que agradeço a todas e todos. Peço de coração o voto. Rodrigo Farias para o Diário Independente, eleições 2022.